Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, eu tenho ouvido muito, todos nós temos ouvido bastante a respeito das movimentações da dupla Grenal. Muito a gente tem ouvido sobre isso. E eu quero dizer que eu fico bem decepcionado, porque, principalmente com o Internacional, eu fico decepcionado porque eles falam, os dirigentes falam da boca para fora que vamos investir nas categorias de base, vamos prestigiar a categoria de base. O Internacional chegou a contratar um argentino para cuidar da categoria de base. Isso aí para mim é meio surreal, mas é um assunto que lá na frente a gente vai ter tempo para discutir. E no entanto, na primeira necessidade, eles abandonam a categoria de base. O Internacional abandonou a categoria de base, está começando a jogar com os titulares, mas por que jogar com os titulares? Qual é a necessidade? Deixa os meninos seguir jogando. Aí o Internacional não precisa querer contratar o Fabrício Ortega do Vélez Sarsfield, 21 anos, lateral esquerdo. O Internacional não precisava ter contratado o Palácio, e eu não estou dizendo que sejam maus jogadores, não é isso. Eu estou dizendo que antes de contratar, esgota o potencial dos jovens. Por que falar num zagueiro? Tem o Pedro Henrique, tem o João Félix. Pega o Índio ex-zagueiro. Índio, tu vai trabalhar só com esses dois meninos aqui e tu vai ensiná-los a ser zagueiro. O Índio, que foi um dos 3 maiores zagueiros da história do Internacional. Aí se fala de um volante, se fala de um goleiro, mas por que isso? Por que na hora de assumirem falam uma coisa e na hora de executar falam outras? Qual é a necessidade de fazer isso? Ou será que eles pensam que o torcedor não se dá conta disso? O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio precisa de atacante. Na minha opinião, o Grêmio só precisa de um atacante para o lugar do PP. Só isso. Agora, o Renato não gosta do Lucas Araújo e nem do Breno. Isso é óbvio, porque o ano de 2020 todo ele não deu nenhuma oportunidade para os dois. E os dois estavam lá. E agora eles estão jogando. Só que o Grêmio já fala no Jailson, já fala no Cuéllar. Então, o Jailson é bom jogador? É bom, pessoal, mas o Jailson é o Jailson. Qual é a bola que tem o Jailson para ser uma prioridade do Grêmio? E o Cuéllar é bom jogador? O Cuéllar é bom, mas sobrou no Flamengo. É bom jogador, talvez seja ótimo jogador, talvez se adapte super bem aqui. Mas por que não investir no Lucas Araújo agora? O Celso Rotti falou para nós de que o Lucas Silva é segundo volante. Então tenta isso, bota o Lucas Silva, que é experiente, do lado do Lucas Araújo. O Grêmio insiste em repetir fórmulas que não deram certo. Aí o presidente fala em 3 contratações. Muito bem, 3 contratações. Zagueiro não precisa. Lateral não precisa. Volante precisa? Eu acho que não, tem que testar o Lucas Araújo. Armador precisa? Só se o Jean-Pierre for mandado embora. O Jean-Pierre será mandado embora? Bom, aí sim, aí o Grêmio precisa repor, porque no plantel não tem. E lá na frente precisa de um atacante? Precisa. O PP saiu e o Grêmio não pensa que vai enfrentar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil com o Léo Chu de um lado e Ferreira do outro. Não vai conseguir. São 2 jogadores médios que estão ali para cumprir o seu papel, mas eles, longe de serem o Everton, longe de serem o PP, que decidiram dezenas de jogos a favor do Grêmio. Então, essas coisas que eu fico impressionado com as diretorias. Eles falam uma coisa e fazem outra, quando tem tudo à mão. Cadê a coerência, pessoal? Onde é que está a coerência? Por que não seguir investindo na base? E olha, o Internacional buscou um argentino cheio de pompa em volta, e eu estou falando, vocês já viram que eu não gostei, é óbvio que eu não gostei da contratação, porque aqui tem gente muito competente para isso. Não, mas busca um argentino cheio de pompa, que vai desenvolver a categoria de base. Qual é a primeira coisa que ele faz? Tira o time de base de campo e bota os titulares a jogar. Isso aí é estimular a base. Isso aí é olhar para a categoria de base. Quem olhou para a categoria de base foi o Abel. O Abel deixou pelo menos 7 jogadores da base em condições de serem titulares, que estão sendo aproveitados. Esse pessoal que está assumindo agora não fez isso. Ele desconstruiu o que o Abel fez, porque alguns jogadores deveriam ser melhor aproveitados. O Vinícius Melo tem que ser mais testado. O Inter tem muito centroavante. Segue testando. O Nicolas não foi devidamente testado. O Lucas Ramos, falta físico, é franzino, mas segue jogando no meio de profissionais. O João Félix e o Pedro Henrique tem que seguir sendo testado. Não.
a primeira coisa que tem é contratar o Palácios, que vem de um time de terceira categoria, que ninguém contratou, mas alguém viu que ele é um super craque. E eu não sou contra. O investimento faz parte. Dar certo ou errado faz parte. Desde que tu não tenhas na base, pessoal. Fui repetitivo, mas eu estou muito incomodado com essa situação da base. Um abraço para vocês, até amanhã.